Mas é importante fazer alguns registros. O Estado aqui apresentado não é o Estado em que nós vivemos. Esse não é o Espírito Santo. O Espírito Santo é um Estado que pode estar em vantagem, e certamente está, se comparado a alguns estados do Brasil, que deram péssimos exemplos, como Rio de Janeiro, como Minas Gerais. O governo de Minas Gerais, por exemplo, agora a montadora Toyota toma 500 viaturas que foram compradas e não foram pagas. É verdade. O Rio de Janeiro, o Rio Grande do Sul, os seus erros com a Previdência, que é um problema, uma questão a ser resolvida, e de forma respeitosa a todos os idosos e todos aqueles que deram a sua contribuição nessa nação, mas o Rio Grande do Sul erra na mão na Previdência e compromete o Estado pelas próximas décadas. Mas também podemos comparar o Espírito Santo com estados que vão bem, obrigado, que fizeram o dever de casa, que tiveram responsabilidade fiscal. Temos vários exemplos pelo país afora de estados que também fizeram o que é obrigação, se organizaram, alinharam suas contas. O que nos assusta, o que nos preocupa, e hoje a preocupação maior da Amunis, ou pelo menos da representação da Amunis aqui, não deve ser a Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa tem o seu papel, a sua responsabilidade, nunca vai se furtar a esse papel. Aqui dentro temos bons debates, bons debatedores, divergências de pensamento, mas é uma Assembleia produtiva. Tudo que o governo do Estado do Espírito Santo precisou, a Assembleia esteve ao lado, com agilidade. Esse deputado mesmo que aqui fala, esteve entre os 5 deputados que mais votou com o governo do Estado nas suas diversas reformas, nos TACs, nas prorrogações de convênios, no momento que precisou abrir o capital da CESAM, uma coisa difícil de se votar, no momento que tivemos que prorrogar o reajuste do salário dos servidores, mas também votamos várias vezes suplementações de crédito, votos de confiança, recursos para a construção de presídios, entre outros. Mas no nosso entendimento, no meu entendimento, o governador Paulo Artung vai, ao contrário da sua história, um homem respeitado por seu trabalho, por sua vivência, experiência, mas nesse momento dá um péssimo exemplo. Vai na contramão mesmo da sua história de vida. Nós sabemos, e aqui ninguém é contra, deputado, prefeito Guerino, aos convênios. Todos os deputados são favoráveis aos convênios. Os municípios hoje vivem literalmente com o pires na mão, precisando de ajuda. O Pacto Federativo, ou um novo Pacto Federativo, é uma coisa que é um sonho ainda. A gente sabe que o governo federal fica com abocanha os recursos, que chega pouco ao Estado e chega quase nada aos municípios, engessando o gestor. A gente sabe que o governo federal coloca lá 3, 4, 5 milhões para a construção de uma creche ou de uma escola e deixa o custeio o resto da vida com o gestor da cidade, com o prefeito. E o gestor tem 2 opções: ou ele mete o pé no acelerador e inaugura sua obra, porque o dinheiro o governo federal deu, a boa parte dela, e depois não tem como colocar o professor, o merendeiro, o vigilante, ajudante, estagiário, o cuidador, ou então ele tira o pé do acelerador e vai medindo e não consegue fazer a entrega da obra, porque dizem na roça que só sabe a temperatura da panela e a colher. Essa é a vida dos prefeitos, nós reconhecemos. Mas quando eu digo que o governador Paulo Artung vai na contramão da sua história, e quem está dizendo isso hoje é o Tribunal de Contas. Eu repito, hoje a Assembleia não deve ser o principal ponto de preocupação da Amunis, e sim o Tribunal de Contas. A decisão veio do Tribunal de Contas, uma análise técnica do Tribunal de Contas, que vai ser julgada por um pleno, ótimo, melhor ainda para a democracia, melhor ainda para o debate, melhor ainda para o nosso Estado. Agora, aqui entre nós, esses convênios, a maioria deles já estavam prontos há muito tempo. As secretarias já haviam elaborado as propostas, os planos de trabalho, já poderiam ter sido assinados há muito tempo. Os prefeitos já poderiam ter recebido a primeira, a segunda, a terceira, a quarta parcela e não haveria nem necessidade da gente estar discutindo isso aqui. O governador Paulo Artung nega a sua própria história nesse momento com essas canetadas desenfreadas. E aqui dizer
que o Estado que foi herdado é um Estado desequilibrado, aí também é negar a história do nosso Estado. Aqui está indo bem, porque não pegou um Estado como o Rio de Janeiro. A grande verdade, e as urnas disseram isso, e eu não quero fazer um debate político, mas quem é o dono da razão verdadeiramente é a população, é a eleição de Renato Casagrande ao governo do Estado. É a sua própria eleição. O Estado foi deixado com 2 bilhões de reais em caixa. E ainda tinha mais dinheiro, que é o dinheiro da espécie de compensação pelo fim do Fundap, que é aquele dinheiro do BNDES, a 0,5%, que tinha mais de 2 bilhões e vai ser entregue com menos de 700 mil reais em caixa. E isso que eu estou dizendo aqui agora, eu disse ao longo do nosso mandato. Esse dinheiro, por exemplo, que está a 0,5%, se aplicado no Banestes, se fosse feito chegar ao pequeno empresário, aquele que gera oportunidade, renda, riqueza verdadeiramente nesse Estado, nesse país, teria girado. Talvez teríamos lucro. Bastava acreditar, mas não. Ele foi usado para algumas obras, para convênios. Então, por que agora de forma acelerada? Dizer, eu disse aqui há mais de um ano, tem 1 bilhão em caixa de recurso próprio. Chegaram a dizer que eu estava beirando a loucura. Os críticos destrutivos, porque a opinião desses não importa. Depois o secretário da Fazenda vem aqui dizer que tem 1 bilhão em caixa. E agora dizer que vai deixar 300 milhões em caixa. 300 já quer baixar para 150 milhões, porque já estão anunciando aí uma antecipação dos direitos dos royalties. Sendo que a Assembleia também votou uma lei vinda do próprio governo que regulamenta o pagamento, a distribuição de royalties. Para que isso de forma acelerada? Vai deixar 300 milhões, quer antecipar 150 milhões em caixa. Que dinheiro é esse? Que dinheiro é esse? Nós temos que governar para os capixabas, para aqueles que mais precisam. Ninguém aqui é contra o convênio. Nós só defendemos que esses convênios sejam feitos, sim, de forma parcelada, como é feito historicamente nesse Estado, como foi feito no governo Casagrande, como foi feito no governo Paulo Artung, até 45 dias, 50 dias para terminar o governo. E a gente assusta com mais coisas. Tem chegado muitos senhores prefeitos, muitos créditos suplementares. Tem chegado aqui, chegou o orçamento, o reajuste do servidor, legal, por que não deu antes? Servidor precisa de reajuste sim, mas quer dar 10%. O ticket de alimentação, no orçamento do ano passado, o impacto foi de 329 milhões de reais. Imagina com reajuste, agora também de mais 5%. Quanto ao impacto? 700 milhões? Então, que essa transição seja uma transição respeitosa, que essa transição seja uma transição transparente. E eu parabenizo a atitude do Tribunal de Contas. Nós sabemos que, entre os argumentos técnicos, eu não li ainda a decisão lá, mas o que a imprensa divulgou, tem prefeitura que pode receber o recurso sem sequer ter o projeto contratado. Se tiver, melhor ainda. E a gente sabe que dinheiro em caixa, ele gira. É direito do governador atual e é direito do próximo ter o recurso em caixa, fazer esse recurso girar para o benefício dos capixabas, traçando as prioridades, cumprindo as prioridades e mantendo em dia, porque este é um histórico, foi um histórico do governo Renato Casagrande, pagar em dia, porque pagar em dia é obrigação de Paulo Artung, é obrigação de Casagrande, é obrigação de todos nós. Então, nós temos convicção que esses convênios serão mantidos na sua íntegra. Falo isso como alguém que conhece Renato Casagrande há 25 anos e convive com ele há 25 anos. Aliás, para concluir, além de me dirigir novamente aos preceitos, me colocar à inteira disposição. Sou um homem do diálogo. Não sou o presidente dessa casa, não presido comissões importantes, não sou o líder do governo, sou amigo dos meus amigos, deputados e deputadas, trabalhando com franqueza. Eu estou à disposição da Amunis, à total disposição, na minha humildade, na minha simplicidade. E por fim, deixar registrado, quem foi prefeito e quem é prefeito, sabe que Casagrande foi o governador do Fundo de Apoio aos Municípios, da divisão igualitária para os municípios, independente da cor da bandeira, se era vermelha, azul, verde ou amarela, o recurso chegava, proporcional, mas chegava. E nós sabemos que, lamentavelmente, esse fundo foi extinto. Se esse fundo ainda existisse,
talvez hoje nós não estaríamos aqui nesse debate, que é importante, que é oportuno, mas poderíamos estarmos produzindo aqui algo muito melhor para os capixabas. Eu agradeço a oportunidade, senhor presidente, e devolvo a palavra à Vossa Excelência.